Na entrevista de hoje, o assunto é educação sexual. Como abordar isso com crianças e adolescentes? Confira. Um levantamento feito pelo Ministério da Saúde apontou que em 72% dos casos de estupro, as vítimas são menores de idade. Por isso, no mês que se comemora o Dia das Crianças, o nosso assunto é a prevenção. Quem está aqui comigo é a médica e educadora em sexualidade, a Lilian Macri, que vai falar sobre educação em sexualidade. Lilian, é um tema delicado, mas ele precisa ser falado com crianças e adolescentes, né? Primeiro, a gente precisa falar o que é educação em sexualidade. Educar em sexualidade é educar essa criança desde pequenininha, para ela se relacionar com ela mesma, com o outro e com o mundo. Isso inclui conhecer o próprio corpo, conhecer as próprias sensações, conhecer uma questão chamada consentimento, aonde o outro pode ir no meu corpo e eu posso ir no corpo do outro. Então, a partir do momento que essa criança vai aprender, isso inclui falar sobre vínculos, com quem ela pode contar se alguma coisa de errado estiver acontecendo. Quando a gente começa a fazer essa construção desde pequenininho para essa criança, e dá para fazer desde a construção de vínculos desde o nascimento, as questões do corpo também, mas as questões de conversar sobre quem pode e quem não pode tocar, a partir dos 2 anos a gente já começa a fazer prevenção de abuso sexual. Por quê? Porque você está dando ferramentas para essa criança entender o que é bacana e o que não é bacana, limites, tá? Tanto dela no outro, porque abuso sexual pode acontecer de várias formas, e você vai ensinando essa criança, ela vai construindo esse conhecimento de forma devagar, de forma natural, para poder fazer a prevenção. Como abordar o assunto com cada faixa etária? Quando a gente pensa na prevenção, obviamente essas crianças menores, você vai aproveitar momentos de banho, momentos de conversas, coisas que aconteceram, que elas trazem muito da escola, para informar para ela: olha, e aí, você acha que um amiguinho pode fazer assim? Não pode? Quem pode? Quem pode tocar o genital? Quem não pode tocar? Ou melhor, genital é lugar para ser tocado? O meu corpo, para o outro tocar, precisa de consentimento. Nas brincadeiras, trabalhar o consentimento. Olha, e renegociação de consentimento. Então, são dentro de brincadeiras, você consegue conversar com essa criança para ela ir aprendendo o que pode e o que não pode. Quando você tem crianças maiores, essa conversa pode ser um pouco mais direta, tá? 9, 10 anos, 7, 8, 9, 10 anos, você já consegue explicar com mais detalhes, eles entenderem também o porquê que ele está participando daquela conversa, né? De onde vem o perigo. Então você já começa a conversar e, claro, para quem está em casa, assim, sem criar situações de pânico. Isso tem que ser uma coisa natural. Eu escuto algumas pessoas, outro dia eu estava vendo uma mensagem de WhatsApp que anda correndo as redes, mas assim, colocando pânico nas famílias. Não deixe os seus filhos dormirem em lugar nenhum, não deixe os seus filhos fazerem isso. Primeiro, claro que você tem que tomar cuidado com onde seu filho vai, com quem ele vai, na casa de quem ele vai dormir, com quem ele fica. Não tenha dúvida a esse respeito. Mas dar ferramenta para os seus filhos ainda é a parte mais importante da construção da prevenção do abuso. 70% dos casos de abuso sexual são praticados dentro da casa da vítima e por parentes. Sim. Outra coisa que é bem importante a gente falar que a maioria dos abusadores estão muito mais perto das crianças do que a gente imagina, elas estão perto de nós. O abusador, ele não é o monstro que a gente imagina. E outra coisa que é importante conversar a maioria dos abusadores não abusam por serem doentes, por serem pedófilos, por terem um problema de saúde, porque a pedofilia é uma questão de saúde, é um transtorno, né, psiquiátrico. A maioria dos abusadores abusa pelo machismo. O machismo objetifica, o machismo coloca o outro em situação de desumanização, então ele está a meu dispor, eu posso utilizar. Então eu posso utilizar da mulher, eu posso utilizar da criança.
Partindo desse pressuposto, e é muito importante que as pessoas saibam isso, porque se eu não sei o modus operandi, né, o jeito, por que esse abuso acontece, ou porque pelo menos da maioria dos abusos acontecem, eu não consigo criar técnicas eficientes para prevenção. Claro que ir atrás de redes de pedófilos é super importante, não tenha dúvida, mas combater machismo, explicar dentro dessa casa, dentro dessa escola, numa associação, né, nessa educação em sexualidade, falar, olha, todos temos os mesmos direitos, todos temos as mesmas chances na sociedade, já é, desde a infância, ensinar que o outro não pode objetificá-lo, não pode abusar dele, que tem que ter esse respeito ao corpo. Inclusive, recentemente você lançou um livro sobre esse assunto. No Mamãe o que é Sexo, a gente fala sobre várias questões, inclusive da prevenção do abuso sexual e como essa construção de saberes com a criança é a nossa ferramenta mais poderosa de prevenção do abuso. A gente precisa orientar essa criança em cada idade da maneira adequada. A gente precisa, como eu já falei, a escola estar junto, porque se a gente pensa que a maioria dos abusos ocorrem dentro de casa, pensa bem na sua filha ou no seu filho, precisando contar que tem um tio ou que tem um avô que está fazendo alguma coisa inapropriada. Então a gente precisa estar com essa escola, precisa ter gente lá preparada para receber uma queixa dessa. Que dicas você daria aos pais nesse sentido? Primeiro, abra os seus olhos e os seus ouvidos para escutar o seu filho. Invista tempo escutando o seu filho, eles trazem muita coisa na fala. Olhe seu filho, preste atenção para entender que às vezes mudanças de comportamento, coisas que ele, de acordo com a idade de desenvolvimento, já não era para estar fazendo mais, volta a fazer xixi na cama, fica muito arredio, só quer ficar trancado dentro do quarto, começa a ter medo de coisas que antes não tinha. Então são situações, são modificações no comportamento, isso das crianças, porque nos adolescentes as coisas já mudam, a gente inclusive já fala em suicídio, a gente já fala em coisas bem pesadas e a gente precisa ter esse olhar aberto. Quando seu filho vier com uma pergunta diferente ou vier te contar alguma coisa, toma cuidado com a reação que você vai ter. Você pode ficar indignado com a pergunta, você pode, mas como que uma criança... Gente, calma, pergunta de onde ela trouxe essa história, mas com calma, com tranquilidade, por mais que isso seja difícil. Essa criança tem que saber que você está ali para ajudá-la em todas as situações, que você está aberto às queixas dela. Lilian, muito obrigada pela sua participação aqui na nossa entrevista de sábado. Muito obrigada a vocês por tratarem de um assunto tão importante, trazer para os telespectadores. A gente precisa discutir sobre isso. Com certeza. Voltamos ao estúdio. E como são suas noites de sono? Dorme bem? Acorda descansado? Segundo a Organização Mundial da Saúde, 40% dos brasileiros sofrem com algum distúrbio do sono. Veja na reportagem. Deitar e dormir uma bela noite de sono. Coisas que a Cirlei não sabe o que é faz tempo. Ultimamente, as noites dela têm sido assim. Uma verdadeira guerra com o travesseiro. Ela se remexe o tempo todo, não consegue descansar. E os reflexos dessa noite mal dormida vêm no dia seguinte. Você está mais cansada, o rendimento é bem menor. Você sente sensações de tipo alteração de batimentos cardíacos, sente sono, cansaço, a visão também começa a ficar meio turva durante o dia. É complicado, aí o rendimento não é o mesmo. E um levantamento da Organização Mundial da Saúde mostrou que 40% das pessoas no Brasil têm esse problema. São mais de 70 milhões de brasileiros com distúrbio do sono. Para evitar que essa situação fique mais complicada quando se trata de uma doença do sono, é preciso procurar uma ajuda especializada. Foi exatamente o que o Antônio Carlos fez. Há algum tempo, o ronco atrapalhava o sono dele e, consequentemente, da esposa. Mas ele só descobriu que a situação era grave depois de passar por alguns exames de rotina. Foi aí que veio a confirmação da apneia, quando, durante o sono, a pessoa deixa de respirar por alguns instantes. Aí constatou que eu tinha em torno de 48 a 53 vezes por hora de parada respiratória.
Isso aí pode provocar como ele falou, um infarto. Há 2 meses em tratamento, a vida do operador de máquinas mudou, com a ajuda desse aparelho, que auxilia na respiração. Tinha dia que eu sentia um pouco de cansaço, as pernas um pouco doloridas, né? E depois que eu comecei a usar o CPAP, acabou 99%. Resolveu o problema. Como se vê, seja por uma vida mais agitada, por problemas no dia a dia ou por alguma doença, o brasileiro tem dormido mal. Um cenário que, segundo esse especialista, tem aumentado. Os atendimentos dele relacionados a reclamações do sono triplicaram nos últimos 10 anos. A gente vê que o mundo tem se tornado cada vez mais 24 horas. Então, com isso, nós temos que nos adaptar a todas as demandas. Ou seja, o horário de levantar, o horário de ir dormir, tem atendido não uma necessidade de funcionamento do organismo, tem atendido uma necessidade social. O médico orienta sobre a importância de uma boa noite de sono para a saúde. Deitar e dormir não é simplesmente descansar o corpo. Durante esse período, o organismo se renova. A mudança de hábito é sempre muito mais importante, não depende de medicamento e faz a diferença. Então, essa coisa assim, será que eu tenho como diminuir o impacto em rede social? Será que eu posso ficar menos tempo na TV? Será que eu posso trabalhar para acordar num horário que seja mais adequado? E a gente tem que ter consciência de que dormir bem vai fazer com que a capacidade de trabalho no outro dia, intelectual, de memória, de concentração, também seja melhor. A seguir, São José perde e dá adeus ao sonho do acesso à Série A3 do Paulista. E também, irmã de Gabriel Medina treina forte para a disputa do primeiro campeonato mundial de surf da carreira dela. Os detalhes em instantes, agora 7h11.